Olá amigos, estamos aqui de volta no segundo vídeo sobre a pergunta fundamental da antropologia filosófica, que é o homem. Na primeira unidade, na primeira conversa da gente, nós tentamos problematizar um pouco a concepção de homem na filosofia antiga, no pensamento ocidental antigo, Platão e Aristóteles. Nesse segundo intervenção, nesse nosso encontro, quero levantar para vocês duas questões a partir do pensamento medieval. Como que o homem é compreendido a partir dessa cultura em que sai de um paradigma do pensamento cosmológico, o cosmocêntrico, onde o universo era o centro do pensar humano, para uma outra matriz do pensamento que é o teocêntrico, ou seja, que Deus é quem orienta o pensar e o agir do homem. Ora, dentro dessa nova forma de cultura, de mentalidade, de se pensar as coisas do mundo, portanto, também há uma forma de pensar o ser humano. E aqui duas questões que a gente pode estar trabalhando nessa segunda unidade. Uma que está colocada na atividade de vocês e uma outra questão que está sendo colocada na discussão do fórum. Na atividade, eu propus que a gente conversasse sobre as principais fontes de sustentação do pensamento intelectual da Idade Média. Essas fontes do pensamento intelectual da Idade Média devem nos dar, de alguma forma, pistas para se compreender o ser humano, para se compreender o homem. Essa é a questão de atividade. Para o fórum, eu levantei uma questão que a gente pode estar conversando durante a disciplina, que é qual a relação que Agostinho estabelece entre o homem e a sociedade. Ora, tomando a questão de atividade, que são exatamente essas fontes de sustentação do pensamento medieval, a gente vai ter basicamente duas fontes. Uma fonte é o pensamento grego, que deu que influenciou os pensadores, os intelectuais da Idade Média, conhecido por nós, Plotino, Agostinho, depois Santo Tomás de Aquino, Santo Anselmo, todos os intelectuais que estavam filiados ou dentro de uma compreensão filosófica que foi conhecido como a patrística, os padres que davam os seus ensinamentos sobre o mundo e sobre o homem, e também a escolástica, que na verdade dá uma grande contribuição para a cultura do Ocidente. Se a gente pensar que a universidade ela nasce na igreja porque ela nasce na Idade Média e todas as coisas que nasceram na Idade Média, nesse período histórico, estava sob a vigília e o licenciamento da igreja. Portanto, a própria forma de se pensar o ser humano, claro que passa também por essa orientação, né? Ou seja, essa orientação teocêntrica. Então, essas duas fontes principais, a grega e a hebraica, que é uma outra fonte inspiradora do pensamento ocidental, vai colocar, em última instância, o homem numa compreensão metafísica, no sentido de que o homem é colocado como um ser. E esse ser é um ser de sentido, porque é o ser que faz a pergunta pela sua própria compreensão. Ora, se nas matrizes gregas o homem se compreendia em relação com o mundo, em relação com o cosmos, aqui na Idade Média é possível que a gente já encontre uma outra orientação de o homem encontrar sentido sobre as perguntas sobre o seu próprio sentido, que é a orientação divina, que é a orientação dada por Deus, né? Para Agostinho, por exemplo, nenhuma inteligência não seria possível se não fosse dado do alto, se não fosse dado por Deus, se não fosse dado pelo ser superior, não é? Então,
Nesse sentido, a forma que o homem tem que se compreender é uma forma de que é um ser que ele é mediado por um ser superior, né? Então, a relação do homem e sociedade vai se dar dentro dessa matriz de compreensão do ser humano, que é um homem, uma compreensão de um ser mediado, né? Mediado por um ser superior. Ora, nesse sentido, a gente volta a estabelecer um diálogo, fazendo um questionamento para nós mesmos, qual é a contribuição, qual é o sentido que essa compreensão de homem, no período medieval, um homem orientado por Deus, um homem orientado por uma instância superior, portanto, um homem que estabelece as suas relações dentro dessa compreensão de ser, de mediação. Nós, no mundo contemporâneo, a partir dessa compreensão de homem medieval, é preciso a gente encontrar alguma forma de sentido, né? De estabelecer ou de orientar a nossa vida no mundo e no mundo com os outros, né? Por que com os outros? Porque o Deus imperativo, ou a concepção divina imperativa no período medieval, é o Deus cristão. E a matriz da concepção do Deus cristão é um Deus trinitário. Nesse sentido, o Deus trinitário nos leva a uma outra percepção de relações, de que o homem pertence a uma comunidade, como é próprio da compreensão desse Deus cristão. Então, se a gente quiser, na obra do Santo Agostinho, Cidade de Deus, cidade celeste, cidade terrena, nós vamos encontrar que o homem estabelece seu sentido no mundo terreno a partir dessa referência de uma organização de um mundo celeste. Esse mundo celeste, se for dentro dessa formatação de um Deus trinitário, de um Deus comunidade, portanto, a forma do homem viver bem, dignamente no mundo terreno, tem que passar pela relação com os outros. Então, necessariamente, Agostinho vai colocar o sentido do homem em relação com o mundo, em relação com a comunidade, com a sociedade. Então, não tem como, na Idade Média, pensar o homem fora da sociedade, pensar o homem fora dessas relações múltiplas, porque é uma inspiração divina, é uma inspiração do alto. Então, o que a gente poderia estar problematizando sobre essa concepção medieval do ser humano, nos dias de hoje, é aonde que permanece essa compreensão nas relações reais, nossas hoje, e aonde que houve o rompimento fundamental dessas relações do ser humano. Amigos, o meu desejo é a gente continuar com esse debate, com esse diálogo, nos nossos fóruns, na nossa plataforma. Esses vídeos é só uma intervenção didática e que vocês levem em conta enquanto seja útil, né? Porque existem outros materiais didáticos que a gente está fornecendo na nossa disciplina. Nós vamos ter ainda mais outras intervenções, mais outros vídeo curtinho para não cansar. Obrigado e um abraço.